Sejam bem-vindos ao canal Avaliação Fisioterapêutica. Para finalizar a nossa série de vídeos sobre sensibilidade, hoje falaremos sobre a estesiometria. O nosso objetivo é compreender a utilização da estesiometria no processo de avaliação da sensibilidade. A estesiometria é uma das ferramentas disponíveis para avaliação da sensibilidade, onde se faz o uso do estesiômetro. O estesiômetro tem a função de avaliar e de monitorar o grau de sensibilidade cutânea à percepção de forças que são aplicadas como estímulos aos nervos sensíveis ao toque leve e à pressão. De acordo com os fabricantes, as forças são graduadas em passos que refletem os limiares funcionais que são considerados críticos para as mãos e para os pés. É um instrumento composto por 6 monofilamentos sintéticos, com cores e espessuras diferentes. No Brasil, o estesiômetro Sorry Bauru é o mais utilizado, sendo um instrumento portátil, seguro e de fácil utilização. O kit da Sorry Bauru segue a proposta de Sidney Weinstein, de usar filamentos de nylon de comprimentos iguais, variando somente o seu diâmetro. Cada um desses tubos possui 2 filamentos, sendo que um deles será reserva. Filamentos danificados, enrugados ou descalibrados não podem ser utilizados e devem ser descartados. Não se deve usar o mesmo filamento em mais que 10 pacientes por dia. Nesse caso, deve-se utilizar o filamento reserva. Além disso, o estesiômetro não deve ser utilizado em olhos, mucosas ou lesões abertas. Como é o protocolo do teste? O ambiente deve ser calmo, com uma temperatura agradável e sem barulhos e distrações. Além disso, a sensação tátil varia de acordo com a temperatura. Sendo assim, é importante que o paciente que esteve exposto ao sol forte ou ao frio tenha tempo para se ajustar à temperatura do ambiente e do local do teste. E antes de começar o teste, o ideal é fazer uma demonstração com o paciente em outra região do corpo, diferente da que é utilizada no teste, mas que tenha também uma boa sensibilidade. Assim, tanto o examinador quanto o paciente se sentirão mais confiantes durante o procedimento. Como funciona a execução do teste? O ideal é que o paciente esteja de olhos fechados durante a realização do procedimento, com as mãos e os pés descobertos e sem acessórios. O examinador deve explicar como o teste será realizado, com estímulos sendo realizados nas mãos e nos pés. Durante a execução, o examinador não pode induzir alguma resposta do paciente, isto é, os comandos devem ser claros para que o paciente apenas responda sim quando sentir algo. O examinador deve segurar o cabo de modo que o filamento de nylon fique perpendicular à superfície da pele do paciente, ainda não tocando. Evitando que o local de teste seja observado pelo paciente, deve-se pressionar levemente o filamento até atingir a força suficiente para curvá-lo, retirando suavemente em seguida. E peça ao paciente para responder sim quando sentir o toque do filamento. O contato entre o filamento e a pele deve ser feito de forma lenta e mantido durante aproximadamente 1,5 segundos, sem permitir que o filamento deslize sobre a pele do paciente. Os filamentos devem ser aplicados em pontos determinados nas mãos e nos pés, começando pelo filamento verde e seguindo a sequência com o azul, violeta, vermelho, laranja e finalizando com o magenta. Os filamentos devem ser aplicados nessa sequência até se obter uma resposta afirmativa do paciente, ou seja, quando o paciente responder que está sentindo algo, e documenta-se como limiar a primeira resposta afirmativa em cada local que foi testado. Ou seja, o teste começa com a aplicação do monofilamento verde em cada um desses pontos, esperando-se pela resposta afirmativa do paciente. Se não houver essa resposta, aplica-se o próximo filamento da sequência, que é o azul, nos mesmos pontos até que se tenha essa resposta, e assim sucessivamente até que o paciente apresente a resposta afirmativa. Como funciona a interpretação dos resultados do estesiômetro? Se a primeira resposta afirmativa do paciente, isto é, quando ele responde que está sentindo, ocorre com monofilamento verde, que é o mais fino, quer dizer que a sensibilidade do paciente está dentro da faixa normal para as mãos e para os pés.
Se a primeira resposta afirmativa ocorre na cor violeta, quer dizer que a sensibilidade protetora está diminuída, permanecendo apenas o suficiente para prevenir lesões e também a dificuldade na discriminação de forma e de temperatura. Já se a primeira resposta afirmativa ocorre no filamento magenta, que é o mais espesso, quer dizer que permaneceu apenas a sensibilidade à pressão profunda e à dor. Porém, se o paciente não apresenta resposta afirmativa em nenhum dos filamentos, significa que há perda de sensibilidade à pressão profunda, normalmente não podendo nem sentir dor. Há a equivalência da estesiometria com outros testes que também são utilizados para avaliação da sensibilidade. Por exemplo, no caso da primeira resposta afirmativa do paciente ser no filamento verde, quer dizer que a sensibilidade está normal para as mãos e para os pés. Isso também equivale a uma sensibilidade normal dos outros testes, como grafestesia, estereognosia, termoestesia e sinestesia conservadas, além de conservação da capacidade de diferenciar diferentes texturas e também permanência da sensação de pressão profunda e de dor. Se a primeira resposta afirmativa ocorre na cor violeta, quer dizer que a sensibilidade protetora está diminuída, permanecendo apenas o suficiente para prevenir lesões, e há dificuldade na discriminação de forma e de temperatura. Isso também equivale à perda da grafestesia e discriminação de textura, dificuldade para discriminar forma e calor, permanência da sensação de pressão profunda e de dor, além de sinestesia conservada. Portanto, o estesiômetro é bastante utilizado por diversos profissionais de saúde, inclusive os fisioterapeutas, uma vez que a avaliação da sensibilidade é muito importante em determinadas condições neurológicas, diabetes, hanseníase e doenças autoimunes, podendo prevenir deformidades e até amputações em casos mais graves. Além disso, o uso do estesiômetro pode se estender além da prevenção, como no acompanhamento do quadro do paciente, identificando a melhora ou a estabilidade do quadro clínico. Bom, essa foi a nossa série de vídeos sobre a avaliação da sensibilidade. Obrigada por nos acompanhar até aqui e nos siga nas nossas redes sociais para mais conteúdo sobre avaliação em fisioterapia. Até a próxima!